Olá pessoal, bom dia. Vamos retomar os nossos estudos de processo civil, né? Cumpre-nos agora finalizar esta primeira apostila com a análise dos dispositivos que tratam da audiência de instrução e julgamento, né? Nós falamos das questões relacionadas à fase de instrução, falamos da teoria geral das provas, né? Trouxemos aqui as chamadas provas em espécie, analisando cada uma das modalidades de prova trazidas no CPC, analisando também o Instituto da Confissão, né, que foram os últimos slides que estudamos aqui, até os vídeos anteriores, até a aula passada. E agora então cumpre-nos finalizar a parte de instrução ao tratar da audiência de instrução e julgamento, né? Quando então o juiz finaliza a instrução, promove ali a colheita da prova oral, né? E uma vez encerrada a instrução, ele passa para a fase de julgamento, ele passa para a chamada fase decisória, ok? Então, dentro dos nossos estudos aí a respeito da audiência de instrução e julgamento, cumpre-nos destacar a importância de uma leitura atenta, de uma leitura apurada dos artigos 358 ao 368 do CPC. É nesta parte do código que a audiência de instrução e julgamento ela vem regulada, né? E então, mais uma vez, como sempre fizemos aí na análise dos tópicos anteriores, destacar a importância de uma leitura atenta, né? De uma boa leitura de todos esses dispositivos que também, nesse caso, regulam aqui a audiência de instrução e julgamento, tá? Primeira questão, quando falamos de audiência de instrução e julgamento, é saber quando ela é necessária, né, pessoal? Porque nem sempre é necessária a audiência de instrução e julgamento nos processos judiciais. Ela será necessária, ela será designada quando houver necessidade de produção de prova oral, tá? Aquela prova produzida, então, em audiência, na presença do juiz, oralmente, tá? Então, se não houver necessidade de prova oral, como, por exemplo, processos que tem apenas prova escrita, né, prova documental escrita, prova pericial, né, que vai se realizar pela designação de um perito, pela apresentação do laudo que entra por escrito também no processo, tá? Então, a não necessidade de produção de prova oral é que leva à não designação da audiência de instrução e julgamento. Mas, havendo necessidade de produzir prova oral, seja oitiva de testemunhas, seja a oitiva das partes em depoimento pessoal, ou seja aquela hipótese de ouvir o perito ou os assistentes técnicos quando fica alguma dúvida lá no laudo pericial a ser esclarecida, né? Quando houver necessidade destas oitivas, a audiência de instrução e julgamento será designada pelo juízo da causa, tá? E aí, toda a prova oral ela será acolhida pelo juiz da causa, tá? Ficando ressalvada, né, aquelas hipóteses excepcionais lá do 453, da prova que é acolhida pelo juiz nas hipóteses de carta precatória, ou melhor, como diz o código, nas hipóteses de cartas, né, precatória, rogatória ou de ordem, em que o ato de oitiva não é realizado perante o juiz que irá julgar, o magistrado, né, que irá julgar a causa, mas sim junto a outro juízo, ao juízo deprecado, né? Tirando esta hipótese, bem como a hipótese da produção da prova antecipada, que também está no 453, estas hipóteses poderia a prova oral ser produzida junto a outro juízo, né? No caso da prova antecipada, o juízo de domicílio do réu ou local onde a prova antecipada deva ser produzida, que pode necessariamente não coincidir com o juiz da causa, né? O juiz competente para análise da causa. Então, excepcionalmente, essa prova oral seria produzida junto a outro juízo, né? Mas a regra é de que ela seja produzida junto ao juízo da causa na oportunidade da AIJ, na oportunidade da audiência de instrução e julgamento, ok? Uma outra questão preliminar também, quando falamos de audiência de instrução e julgamento, diz respeito à intimação das partes para a audiência, a intimação das testemunhas, né? Temos que mencionar que as partes e as testemunhas, elas são intimadas, quer dizer, as testemunhas existe uma ressalva com relação a isso, né? Mas para a audiência de instrução e julgamento devem ser intimados os procuradores das partes, tá? Então não há necessidade de intimação pessoal.
exceto se houver um requerimento deferido de depoimento pessoal, tá? Como nós falamos quando estudamos o depoimento pessoal, se o juiz ele defere o depoimento pessoal, a parte que vai prestar esse depoimento em audiência, ela deve ser intimada pessoalmente para a audiência de instrução e julgamento. Então ela recebe uma intimação, né, um mandado de intimação, e que vem ali aquela advertência também quanto ao seu dever de comparecer sob pena de confissão, né? Mas se não houver pedido de prova, de depoimento pessoal, dessa modalidade de prova oral, né, com a intimação pessoal, nesse caso, das partes que irão depor, as partes elas são intimadas por meio de publicação na imprensa oficial, ou melhor, elas são intimadas por meio de publicação para os seus procuradores. Então os advogados é que são intimados do dia, a hora e o local, né, lá junto à vara onde o processo ocorre, em que essa audiência irá se realizar. Tá? As testemunhas. Se a intimação for feita pelo juízo, as testemunhas são também são intimadas pelo juízo. Se essa intimação for feita pelos advogados, né, como nós vimos, que a regra agora é essa, especialmente para a advocacia privada, né, os advogados eles ficam incumbidos de intimar as testemunhas, mas as testemunhas, assim como as partes, seus procuradores, todos estarão então sendo intimados para comparecer à audiência de instrução e julgamento, tá? Então naquele dia, hora e no local, porque vem o endereço lá do fórum, da vara onde a audiência, sala de audiências, né, onde ela irá se realizar, todas as pessoas que participam da audiência de instrução e julgamento, elas devem ser intimadas, tá? Assim como o Ministério Público, né, que é comunicado ali por uma abertura de vista dos autos, né, um procedimento interno ali do fórum, abrindo vista para o Ministério Público, para que ele possa ser também intimado, comunicado da data da audiência, ok? Ainda sobre a questão da audiência, falamos da intimação das partes, temos que mencionar que a presença da parte, ela não é obrigatória na IJ, tá? Ela só passa a ser obrigatória quando a parte for intimada para depoimento pessoal, tá? Então, se a parte não for intimada para depoimento pessoal, não houve requerimento de depoimento pessoal, né, nem deferimento desse pedido pelo juiz, não havendo depoimento pessoal das partes ou da parte que está representada pelo advogado, apenas o seu advogado pode comparecer à audiência, tá? A presença da parte ela não é obrigatória, porém o advogado ele tem que ter procuração com poderes especiais para transigir, por exemplo, né? Poder fazer um acordo em nome da parte, caso as partes cheguem a uma conciliação na oportunidade da IJ, né? Nós vamos ver que o juiz tenta mais uma vez um acordo antes de começar a instrução propriamente dita. Tá? Então o advogado ele pode comparecer sozinho à audiência desde que munido de uma procuração, ou melhor, já estará nos autos, né? Uma procuração com poderes especiais para representar a parte na audiência, podendo inclusive transigir, podendo inclusive fazer um acordo, tá? Então, como mencionamos aí no material de vocês, a presença da parte representada na audiência de instrução e julgamento, ela não é obrigatória, exceto se houver pedido deferido de depoimento pessoal, exceto se ela tiver sido intimada pessoalmente de que deve comparecer à audiência de instrução e julgamento, ok? Embora a sua presença não seja obrigatória, diz o Marcos Vinícius aqui num trecho de doutrina, se o advogado tiver poderes especiais para transigir e se não tiver havido um requerimento para que a parte deponha, ou seja, para que a parte preste um depoimento pessoal, a sua presença não é necessária e ela não será pessoalmente intimada. Então ela vai ser intimada pelo seu advogado, tá? E a sua presença ela não é obrigatória. Diz o Marcos Vinícius, no entanto, é direito da parte assistir à audiência, durante a qual poderá fornecer informações importantes e orientar o seu advogado, tá? Então, embora a presença na IJ da parte não é obrigatória, ela tem o direito de assistir à audiência. Eu costumo dizer que é sempre bom a parte estar na audiência, né? Quando os meus clientes eles não querem ir,
eu destaco, olha, tudo bem, não tem problema, você não é obrigado, tá? Mas a sua presença seria importante para poder sentir como a produção da prova transcorreu, se o processo está favorável ou não, né? Se nós conseguimos provar o que a parte alega ou não. Tá? E muitas vezes ela traz informações muito importantes para nós no momento da audiência, especialmente no momento das oitivas, em que alguma testemunha ou a própria parte contrária relata alguma coisa que nós não temos pleno conhecimento. E a parte estando ali do lado, eu costumo trazer o meu cliente e colocar para sentar do meu lado, né? Às vezes acontece de ter várias partes, vários advogados e não cabe todo mundo ali na mesa, né? E ficamos nós advogados na mesa e as partes sentadas mais distante. Mas eu já me comunico com a parte que se ela ouvir qualquer questão importante que eu mereça ser esclarecido, que eu deva saber, ela vem, se levanta na hora da audiência e fala ali no meu ouvido, sem atrapalhar a oitiva, a realização da audiência, porque ela pode trazer informações primordiais, informações que são importantes, que vão ajudar na própria produção da prova. Então, para que não haja prejuízo nenhum, a presença da parte ela é importante. É obrigatória? Não, não é, mas ela é importante. Se a parte puder comparecer e acompanhar a audiência, isso é a melhor postura, isso é o que mais nos ajuda na produção do nosso trabalho. Tá? Então é importante, nós temos que ficar atentos no momento da audiência, tá? Para que a gente não perca nada do que está sendo mencionado, nada da prova que está sendo produzida. Tá? Então, se a parte fica ali do lado, toda hora falando no nosso ouvido e coisas que não têm relevância, a gente pode perder alguma parte do depoimento. Tá? Então é bom deixar ela ali. Se a testemunha fala alguma coisa, ela tem alguma coisa para dizer, ela vai nos dizer até o momento de nós realizarmos uma pergunta para poder fazer uma outra pergunta. Mas naquele momento nós temos que ficar atentos, tá? E tem advogados de parte contrária que usam até de malícia para distrair o advogado do adversário, tá? Fica puxando conversa, fica falando algumas coisas ali para tentar distrair o advogado na hora da produção da prova. Então, durante a audiência é um momento de extrema atenção, de todos os cuidados, ou melhor, ali aquele ato tem que estar totalmente voltado para aquela prova que está sendo produzida. Tá? Então nós temos que ficar muito atentos com relação a estas questões. Tá? Com relação aí à oitiva, né, uma última questão antes de finalizarmos o vídeo, é aquela possibilidade da oitiva do perito e dos assistentes técnicos em audiência. Nós já comentamos isso quando estudamos o 477, que trata da prova pericial, né? E o 477 ele fala lá no parágrafo 3º da possibilidade de convocar então o perito, bem como os assistentes técnicos, quando o laudo deixa alguma dúvida, ou o parecer técnico, né, apresentado pelos assistentes das partes, eles deixam alguma dúvida quando comparados ali ao laudo pericial. Esses pedidos de esclarecimentos normalmente são feitos por escrito, mas quando eles são feitos por escrito e mesmo assim remanesce alguma dúvida, o juiz não fica toda hora abrindo vista para o perito, vista para os assistentes técnicos, para que eles venham aí sanear essa dúvida. Se já fez um pedido de esclarecimento e muitas vezes o perito diz, já esclareci conforme resposta ao quesito tal do laudo e acaba não esclarecendo nada, o juiz ele vai poder, a pedido das partes, convocar, intimar o perito e os assistentes técnicos para prestar esclarecimentos em audiência. Né? Isso está no parágrafo 3º, diz assim, do 477. Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, está falando esclarecimentos sobre o laudo ou sobre os pareceres dos assistentes, né? A parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando desde logo as perguntas em forma de quesitos. Tá? Então, as partes, né, vão poder requerer ao juiz esses pedidos de esclarecimento, já apresentando desde logo as perguntas em forma de quesitos, né, aquilo que eles entendem que precisam ser esclarecidos pelo perito ou pelos assistentes na oportunidade da IJ, ok? Então, é o perito que elaborou o laudo e é o assistente que elaborou o parecer técnico em nome da parte que ela assiste, que comparecem à IJ para prestar esclarecimentos, ok? Volto então no próximo vídeo para falar do procedimento da IJ.